Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Tamires e sejam bem-vindos a mais um episódio do Resolve Enem. Aqui a gente propõe uma resolução conjunta, né? Mas aí você faz primeiro a resolução com o material que está na descrição e depois a gente comenta aqui essas questões, faz uma contextualização sobre temas importantes para a resolução das perguntas da prova do Enem. Então, para esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Vamos começar? Então vamos à nossa primeira questão sobre Era Vargas, iniciando aí pelo enunciado. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Então, antes da gente ir para as alternativas, vamos entender qual que é o cerne da questão, né? O que a gente tem que entender disso tudo. Então, de forma geral, esse enunciado ele vai apresentar para a gente essa relação, né, entre o governo e o movimento sindical, destacando que essas organizações operárias elas estavam sob o controle, né, das correntes de esquerda, mas que tentavam se opor ao enquadramento do próprio Estado. Por quê? Nesse momento, o Vargas ele colocava algumas medidas que buscavam conceder alguns benefícios sociais, né, voltados para o trabalho, mas que ao mesmo tempo ele buscava controlar também esses sindicatos, né, e essas relações do trabalho. E aí ele vai impor uma série de medidas para garantir esse controle. Então isso a gente tem que ter em mente ao pensar essa questão. Por isso que eles faziam pressão, né, os operários para legalização de todas essas medidas, né? Então, nesse contexto, é importante a gente lembrar, né, que basicamente aí durante a era Vargas, o Vargas propriamente dito, né, ele buscou meio que conquistar a simpatia desses trabalhadores, mas ao mesmo tempo exercer um controle, né, sobre eles e um domínio. Então, por isso que esse controle por parte dos trabalhadores se dava através dos sindicatos, que faziam uma pressão, né, para mudar justamente essa postura do Vargas. E aí é interessante destacar também que o Vargas ele teve uma política inspirada também na carta de trabalho do regime fascista de Mussolini, lá o fascismo italiano. Então isso é importante a gente meio que gerar essa associação, porque o Vargas ele vai compactuar com essa ideia aí desses regimes totalitários. Por isso que a gente vai ver mais tarde aí uma presença autoritária, né, e uma perspectiva autoritária no seu governo. Então, ele concedeu basicamente direitos básicos através da consolidação das leis de trabalho, da CLT, o que foi visto, né, por muitas pessoas como algo positivo. E ele acabou concedendo nesse processo vários benefícios sociais voltados ao trabalho. Mas a gente não pode esquecer desse aspecto aí de domínio sobre toda essa organização, né, trabalhista. Então, pensando aí esses aspectos positivos de benefícios, ele foi tido como o pai dos pobres, né? Através da sua propaganda que meio que difundiu essa ideia. Então, concebeu também uma opinião pública positiva sobre o Vargas, mesmo diante dessa perspectiva dual, né? De você controlar, mas ao mesmo tempo ceder alguns benefícios. Então vamos agora analisar as alternativas. Então essa relação entre o governo e o movimento sindical, ela foi caracterizada pelas benesses sociais do getulismo, como eu havia falado. Isso foi um ponto positivo, né? E tem a ver também com essa relação do governo e do movimento sindical, mas pensando principalmente o movimento sindical, né, que estava fazendo pressão para ser legalizado, tudo isso que era tido como esses benefícios, né, voltados para o trabalho, e que necessitavam justamente do que ele apresenta aí no texto, né? Dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, existia a necessidade de aprovação pelo governo. Então,
havia mais um passo burocrático, né, para você ter essas condições aprovadas necessariamente. Então, por isso que essa questão apenas só das benesses sociais, ela não pode ser enquadrada como a correta nessa perspectiva de entender a relação do governo com o movimento sindical. B. Por um diálogo democraticamente constituído. Foi democraticamente constituído se o povo tinha que fazer pressão, né? Tinha que meio que se opor a tudo que estava sendo colocado em xeque, para também colocar quais eram as suas reivindicações como viventes, né, daquela condição. Então, acho que não era necessariamente democraticamente constituído. C. Por uma legislação construída consensualmente, partilha mais ou menos dessa mesma lógica da alternativa B, né? Foi uma legislação construída de forma consensual, sendo que no texto ele já coloca pra gente que o controle, né, dessas correntes aí voltadas para o sindicalismo, elas buscavam se opor ao enquadramento do Estado e também buscar, né, pressionar essa legalização. Então, acho que não tem sentido a gente pensar nessa legislação construída de forma consensual. D. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Se essa relação, né, ela se desse através desse reconhecimento, não seria necessário fazer pressão sobre o Estado, né, e principalmente se opor ao enquadramento adotado pelo Estado. Vamos à alternativa E, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. E ela está correta, porque a gente vê no final do texto, né, que tudo isso, todo esse cenário, ele dependia da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, expressa o controle do Getúlio, né, sobre a questão sindical em meio a todos esses benefícios. Então, nesse cenário, a gente ainda inclui toda essa pressão, né, em se opor aí, toda essa pressão sobre o governo e também se opor a esse enquadramento adotado pelo Estado, pensando aí a questão trabalhista, e por isso que a gente pode dizer que todos esses direitos trabalhistas, eles estavam vinculados à tutela do Estado. Então era ele que ia controlar todas essas medidas, quando elas seriam implantadas, e por assim dizer. Então é necessário nesse momento que o governo identificasse aí, né, se era membro de um sindicato reconhecido ou não para efetuar determinadas medidas. Por isso, a alternativa correta, como eu havia comentado, é a letra E. Questão 2. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi: então, como a gente está fazendo aí com as outras questões, né, antes da gente analisar propriamente dito essas alternativas, vamos fazer um panorama geral sobre o que o texto nos apresenta e como ele pode nos ajudar na resolução do exercício. Então, de forma geral, o que a gente pode pontuar sobre o texto, né? Ele apresenta aí, durante o governo de Vargas, uma adoção de medidas que se referem aí a uma política de imigração, que vai, na verdade, parar de conceder vistos às pessoas de origem semita. E o que são, né? Quais são essas pessoas? São os judeus e os árabes. E aí, o que a questão ela quer que a gente responda, né? Qual que foi o motivo dessa adoção, da adoção dessa medida? Então, que proibia, né, a vinda dos imigrantes árabes e judeus ao país. Vamos às alternativas. A. Receio do controle sionista sobre a economia nacional. Basicamente, esse controle sionista, né, que evidencia aí uma questão da identidade de preservar, né, a identidade dessas pessoas de origem semitas. E aí, quando a gente fala do sionista, né, dá para ligar com a construção aí de um Estado que seja particular e que preserve essa identidade. Mas não é o foco da questão aqui ao pensar esse controle justamente sobre a economia nacional. Não era esse
não era essa, né, a finalidade dessa adoção da política de imigração, se a gente se atentar a uma questão importante que o texto nos apresenta durante a guerra. Então, ele nos insere aí num contexto geral que a gente pode se conectar com o nazismo alemão, né, que se opunha aos judeus, por exemplo, às pessoas de origem semita, e isso vai ser importante para a compreensão dessa questão. Então, vamos para a alternativa B, reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Então, havia uma preocupação de que essa imigração, né, ela acabaria rompendo aí com os postos de trabalho, né, cessando esses postos de trabalho como se ela fosse destinada apenas a esses imigrantes. Não havia essa preocupação justamente com os postos de trabalho, né, pensando a mão de obra. Então dá pra gente ir mais ou menos no sentido da primeira alternativa. Qual que era o cerne, né, dessa política de imigração? E aí lembrar desse contexto geral que eu havia mencionado. C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões? Não se deu propriamente dito por uma tomada do clero, né? Do clero católico, porque a gente está pensando aí que essa medida ela foi tomada durante o governo de Vargas. Então, quais eram as pretensões desse governo? É isso que a gente tem que ter em mente. D. Apoio à diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Gente, se fosse um apoio da diplomacia, né, por parte do Vargas à opinião dos líderes árabes, qual que seria o sentido de restringir essa imigração, né, de parar de conceder vistos aos judeus, aos árabes? Então não tem sentido essa alternativa. E simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Essa está correta. Por quê? Se a gente pensar esse cenário, né, durante a guerra, e como eu falei, dá para linkar com a questão lá da ascensão, né, do regime totalitário alemão, que vai colocar em evidência a supremacia do seu sangue, né, a supremacia branca europeia. Então ele demonstra essa noção de eugenia e também por isso ele se opõe principalmente ao judeu nesse momento. Então essa política de imigração que foi adotada durante, né, o governo de Vargas, ela exprime essa aproximação do Vargas com esses regimes totalitários. Tanto que na questão anterior a gente fez um link, né, com o fascismo italiano, já que o Vargas, através das medidas de trabalho, né, ele acaba se inspirando na Carta do Trabalho do Mussolini para criar a questão da consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, né, é aquele condensado de leis trabalhistas que ele reúne em um documento. E aí, nesse sentido, a gente pode, então, enfatizar que o Vargas, pensando que ele institui também um regime autoritário, né, aqui no Brasil, ele tem aproximação com esses ideais desses regimes. Então, por isso, a alternativa E está correta. Questão 3. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Vamos iniciar então uma contextualização aí do cenário apresentado por essa questão, né? Basicamente ele está tratando aí esse enunciado, ele trata do Estado Novo e ele destaca o aspecto que se volta para a propaganda. Então, dentro do Estado Novo, a gente tem que entender que a propaganda ela cumpria um papel muito importante. E aí, considerando, né, a importância dessa propaganda política que se voltava aí para o envolvimento das multidões, como o enunciado nos apresenta, nós podemos destacar aí nesse processo a criação do DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas, que teve sua criação no ano de 1941. Então, considerando que existia uma articulação, né, para meio que controlar a população, a sociedade, através dessas propagandas e que elas estimulavam, né, esse culto aí à personalidade do Vargas e que elas também propagavam, né, uma imagem positiva do Vargas, a gente vai
voltar para a pergunta e analisar as alternativas. Então, tendo isso em mente, né, eles colocam em xeque aí para a pergunta, né, pensar aí esse controle dos meios de comunicação como um elemento fundamental para essa propaganda política. Porque se você tem controle de todos os meios de comunicação, você consegue difundir, né, meio que propagar uma determinada ideia. E essa ideia, ela estava sendo compartilhada, né, e espalhada aí para todos os lugares através dessa propaganda política. Então, ele quer que a gente responda aí que essa propagação dessas ideias, né, ela se dava a partir de qual objetivo, né, de que forma. Então, é interessante que nessa pergunta, ele apresenta vários verbos. Então, cada alternativa tem um verbo diferente. E esse verbo vai ajudar a gente na hora de responder. Alternativa A: conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Vale ressaltar que o Estado Novo, ele demonstra uma nova fase de governo. Então, é um aspecto que já é positivo para essa resposta. Se a gente ir para o início, justamente, da oração aí, né? Conquistar o apoio popular. Também é outro aspecto positivo. Porque se a gente está tratando ali, né, no enunciado, que essa propaganda, ela acaba gerando o envolvimento das multidões através dessas mensagens políticas, mesmo que não tenha algum sentido específico, mas ela acaba gerando um efeito, a gente consegue, né, alcançar esse objetivo de conquistar o apoio popular, porque você vai difundindo uma determinada ideia, né, uma determinada visão positiva sobre Vargas no caso, e isso vai construindo um corpo, né? Ele vai construindo um efeito aí sobre a sociedade. Então, essa alternativa é positiva, mas vamos continuar analisando as outras. B: ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Essa questão de envolvimento das multidões pode dar uma confundida porque é algo presente no texto, né? No enunciado, mas a gente não pode esquecer que aqui ele está tratando da questão da propaganda, então não está envolvendo necessariamente decisões políticas, por isso a gente pode desconsiderar essa alternativa. Letra C: aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Aqui a gente está falando de propagandas políticas que se voltavam, né, principalmente para a imagem do Vargas, então não são necessariamente informações públicas. E aí ele não quer necessariamente, com essa propaganda política, aumentar a oferta dessas informações públicas. Ele tem um outro viés, né, de utilização aí desses meios de comunicação. Então ele está caminhando para um outro lado, não para divulgação de informações aí para a sociedade civil. Por isso a gente pode desconsiderar a alternativa C também. Letra D: estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. No caso não, gente, porque durante esse período do Estado Novo também houve censura, né, sobre esses meios de comunicação. Então aí já não é uma participação democrática ao que se refere a esses meios de comunicação, já que agora o Vargas ele controlava, através do seu departamento de imprensa e propaganda, esses meios de comunicação. Letra E: alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Tem um pouco de sentido, né? Porque você acaba meio que manifestando algumas intenções através dessa propaganda política, mas não é necessariamente o foco da questão, né? Já que ele está pensando o controle desses meios de comunicação em diálogo com uma propaganda política que se voltava para a figura do Vargas. E aí, o objetivo principal nesse sentido vai ser a conquista do apoio popular, porque era necessário construir uma propaganda que embasasse, né, que desse fundamento para aquelas medidas que seriam tomadas durante o Estado Novo. Por isso que esse controle dos meios de comunicação vai ser extremamente importante durante esse contexto. Então, a alternativa correta é a letra A. Agradeço a você que assistiu até aqui. Desejo uma boa sorte para aqueles que vão fazer o Enem, né? Muita tranquilidade, tô aqui na torcida por vocês. E é assim que a gente encerra o nosso projeto, o Resolve Enem. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários e vejo vocês numa próxima. Até mais, tchau!